Diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez pedindo de iluminação do nosso Deus. Pai, estamos aqui na tua presença, clamando a ti, Deus, que o Senhor nos dê o discernimento da tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a compreender aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração. Sabedores de que sem o Senhor e sem o teu Santo Espírito, nós não temos possibilidade de compreender o que a tua palavra tem a dizer ao nosso coração. Por isso clamamos a ti, por isso pedimos o teu favor neste momento e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje eu estava assistindo uma entrevista de um novo canal no YouTube, um canal do ex-atleta Romário. Ele estava entrevistando o Neymar, o jogador de futebol, bem conhecido, que está jogando ali na Arábia Saudita, no Al-Hilal. E nessa entrevista, algo me chamou bastante atenção, um testemunho que o Neymar disse. Ele disse assim, que certa vez, quando ele saiu do Santos, naquela época que ele estava muito bem, ele estava realmente sendo disputado pelos grandes times, porque ele estava no auge da sua carreira. Então, ele estava entre Barcelona e Real Madrid, então ele escolheu Barcelona e lá foi. Estava lá no Barcelona, no seu time de futebol, começando a carreira, mas ao se deparar com jogadores como Messi, Suárez, Iniesta e tantos outros, ele ficou extremamente assustado, o seu rendimento caiu muito. O medo que ele tinha diante daqueles jogadores estrelas fez com que o talento que ele tinha naturalmente ficasse opaco. Ele começou a se retrair e ele confessou ali naquela entrevista que certa feita ele foi até o banheiro e começou a chorar depois no meio de intervalo de um jogo. E ele chorava copiosamente porque falava, eu não consigo jogar no futebol que eu jogava no Santos aqui. As pessoas pagaram alto preço para que eu estivesse aqui e eu não consigo render. E isso estava deixando ele muito triste. Quando então Messi entrou lá no banheiro, bateu a porta ali e disse para ele ficar tranquilo porque tudo tinha o seu tempo. É claro, a história de jogadores de futebol acontecendo lá na Espanha, o que isso tem a ver com a nossa vida? Veja, por vezes este salmo fala para nós da mesma forma. O nosso medo de algumas coisas podem nos retrair de fazer o melhor que nós podemos dar. Por vezes ter medo não é bom. Por vezes ter medo pode ser razão de tropeço. E o medo nos atrapalha de organizar a nossa vida da forma como Deus quer organizar. Portanto, o tema de hoje é organize sua vida perante o Senhor. Organize sua vida perante o Senhor. Ora, o ano começou. Já estamos aqui no dia 19. Será que tudo o que você planejou antes do dia 1º de janeiro está acontecendo exatamente conforme você desenhou? Provavelmente não. Eu também não. Nunca dá certo isso. A gente faz um monte de plano, para falar a verdade, não dá certo nem de um dia para o outro. Você vai dormir, começa a planejar o dia seguinte e de repente tudo muda. Um horário atrasado, aqueles 15 minutos que você coloca de soneca, acabou. Já não está mais no seu cronograma. Esse salmo, meus irmãos, ele está aqui contextualizado num conjunto de 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Estes 15 salmos são salmos de romagem. Isso quer dizer que eram salmos, ou seja, canções que as pessoas cantavam enquanto caminhavam. Provavelmente aqui, esses salmos foram feitos a caminho de volta para Jerusalém, daquele povo que estava cativo na Babilônia. Para quem não se lembra, o povo de Deus foi levado cativo por um povo estrangeiro, povo babilônico, e lá ficaram 70 anos. E então, depois, quando o rei Ciro libertou aquele povo, eles começaram a ir, primeiro Esdras construindo o templo, depois Neemias construindo o muro, até restaurar a dignidade de Israel. Provavelmente esses salmos foram escritos na caminhada de volta até Jerusalém.
E veja, aqui ele está fazendo um salmo como quem sonhando as coisas que Deus pode ofertar para eles. Afinal, como organizar a nossa vida diante do nosso Deus? Nós podemos organizar a vida diante do nosso Deus baseado nesse salmo. Esse salmo nos ensina muito sobre isso. Em primeiro lugar, organize sua vida perante o Senhor, temendo ao Senhor. Organize a sua vida perante o Senhor, temendo o Senhor. Veja o versículo 1 desse salmo. Não feche a sua Bíblia, acompanhe comigo o salmo inteiro, tá? Nós vamos explorar todos os versículos desse salmo. Então, a partir do verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu gostaria até que os irmãos repetissem todos juntos. Esse é um bom versículo para se decorar. Todos juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui, meus irmãos, nós vemos aqui bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém muito feliz. É alguém de fato bem-sucedido. Esse é o bem-aventurado. Alguém que é muito bem-sucedido. Aquele que teme ao Senhor. Talvez você veja essa palavra, teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Que temer é esse? Alguns vão dizer, não, este temor aqui não é temor de ter medo, não. Esse aqui é um temor de respeito. Mas veja, na Bíblia tem mais de 370 vezes não temas. Olha só, mais de 370 vezes você vai encontrar na Bíblia alguma coisa referente a não temas. Mas é sempre não temas a alguma coisa. Por exemplo, diz não tema a morte. Por que não devemos temer a morte? Há pessoas que vivem com medo da morte. Há pessoas que têm temor tão grande da morte que abriria mão de tudo para que não morra. Vou contar um segredo para vocês. É bem possível que você vá morrer um dia. Talvez você, desculpa, eu não queria ser portador de má notícias. Mas a grande verdade é que talvez você vai morrer um dia, a não ser que Jesus volte antes. Mas veja, o medo nos leva ao fracasso, por muitas vezes. É por isso que Deus diz, não temas. Talvez você tenha medo da doença, tenha medo de ficar doente, tenha medo de fraturas, tenha medo de ficar contundido. Talvez você tenha medo da pobreza. Portanto, você faz qualquer coisa para que você não sofra com a pobreza. Ontem eu estava até brincando, eu falei, tem muito pobre aqui reunido, lá no casamento do Franciele, quando eu estava perto não vou apontar as irmãs, né? Quando eu estava perto de algumas irmãs, eu falei, não, você gosta de pobre, tem muito pobre aqui. Claro que eu não sou, né? E aí, nessa brincadeira, eu estava brincando, obviamente, mas veja, tem pessoas que não brincam. Tem pessoas que de fato têm medo da pobreza. Tal medo é este que faz de tudo para sair dela. De tudo mesmo. Até coisas ilegais. O importante é sair da pobreza. O importante é não ser pobre. Se eu tiver que roubar, se eu tiver que matar, se eu tiver que enganar, se eu tiver que me corromper, não importa. O importante é não ficar pobre. Por quê? Porque a minha confiança está no meu salário no final do mês. Afinal, se eu ganhar 7 mil no final do mês, então está tudo bem. Mas se eu ganhar 2 mil no final do mês, então tudo vai mal e eu estou desesperado, eu vou tirar a minha vida. E Deus? Onde está nessa história? Será que Deus não pode transformar 2 mil em 10 mil? Ou 7 mil em 1000? Veja, tem pessoas que têm medos políticos. Na época da eleição, nós vimos, infelizmente, algumas pessoas que começaram a se degladiar até mesmo no seio da igreja. Pessoas de esquerda, pessoas de direitas, e brigando, e esse candidato vai ganhar, o outro vai ganhar, vai ser o final do mundo para um lado, o final do mundo para o outro. Onde está Deus? Onde está Deus na vida desse cristão? Porque se Deus está ali, qual é o medo? Se candidato A vai ganhar, se candidato B ganhar, não importa. O meu rei é o mesmo, o meu Deus é o mesmo. Tem pessoas que têm medo da irreverência ou irrelevância. Tem pessoas que têm medo de não se sentirem importantes. Se afogam nas redes sociais, postam fotos até com roupas seminus, para que obtenham curtidas e mais curtidas. Se a foto teve 10 curtidas, não foi uma foto boa, mas se ela teve 100 curtidas, eu estou arrasando. Ora, será que tudo é baseado em redes sociais? Será que o que você faz é baseado em redes sociais? Será que nós não estamos vendendo a nossa alma para a vaidade? É o que o Salomão diz. Afinal, tudo é vaidade.
tudo debaixo do sol. É a vaidade. Tem pessoas que têm medo de envelhecer, e a grande verdade é que todos nós iremos. Eu estou com 33 e as minhas costas já começam a me avisar a idade que eu tenho. E olha que eu só tenho 33, para alguns vão dizer, mas você está muito novo. Pois é, e já está assim, imagina só depois. Não tem como você parar esse trem. A vida é como um trem em movimento, não tem como você pedir, pare, dá um tempo. A vida vai continuar. Ela vai continuar a todo vapor e você não vai conseguir fazer nada a respeito disso. Aliás, vai sim. Se entregar a Deus e confiar nele. Porque o trem você não tem controle, mas sabe quem tem? Deus. Portanto, toda vez que Deus diz não tema na Bíblia, é sempre um não tema a alguma coisa criada. Sempre um não tema a alguma situação criada. Mas Deus nunca disse, não me tema. Não tem isso. Não me tema. Não, essa parte não tem na Bíblia. Mas talvez para cada vez que aparece a palavra tema ao Senhor, não tema a alguma coisa, existe também uma palavra dizendo, tema ao Senhor. Olha que interessante. Pelo menos 300, pelo que eu vi, tem tema ao Senhor. E aí, você pode dizer, mas esse temor aqui é temor de respeito. Afinal, nós não devemos ter medo do nosso Deus. Ele é o nosso Deus. É o nosso Deus fofinho, é o nosso Deus do abracinho. É o nosso Deus que nós podemos carregar como muleta ou como um pingente que nos dá sorte. Deus não nos fará mal. Deus não nos fará nada de diferente. Nós não devemos ter medo deste Deus. Será? Esta palavra que está aqui no grego é a mesma palavra dita para temer aos inimigos, não temer os inimigos. Não temos inimigos, mas tema a Deus. A palavra é a mesma. Mas ao temer os inimigos, ele está falando sobre medo e pavor. E temer a Deus também está falando sobre medo e pavor. Isso quer dizer que nós não devemos apenas temer a Deus, mas nós devemos também tremer diante de Deus. E você pode achar isso muito estranho. Afinal, Marcos, o nosso Deus é o Deus de amor. Como eu vou tremer esse Deus? E eu quero lembrar vocês de algumas coisas. Lembre-se de Jonas. Imagina ele quando estava naquele barco e aquele mar estava tão furioso. Será que aquelas pessoas tiveram respeito por Deus? Ou tiveram medo de Deus? Abraão, ao ver aquela sarça ardendo, Moisés, ao ver aquela sarça ardendo, sentiu medo ou respeito? Isaías, quando ele diz, ai de mim, eu estou perdido, ele sentiu medo ou respeito? Quando Jó viu o Senhor em forma de redemoinho, dizendo, eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem, por isso menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Será que ele estava com medo, ou será que ele estava com respeito? Quando o Senhor diz lá em Amós 4, que matou os jovens ao fio da espada, deixou vocês de dentes limpos, deixou o povo com sede, trouxe problemas comerciais para aquele povo, e sempre terminando a frase, mas vós não vos convertestes a mim. Era medo ou era respeito que aquele povo sentia? Quando diz na pesca maravilhosa, quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Ou então, afaste-se de mim, que eu sou um homem pecador, quando Pedro disse isso. Ou João na ilha de Patmos diz, quando ouvi, caí aos seus pés, como um morto. Após o juízo de Deus sobre Ananias e Safira, que ofereceram uma oferta desagradável perante o Senhor, porque mentiram na sua oferta, eles caíram mortos após fazerem isso. Imagine os outros discípulos. Será que eles sentiram medo? Ou será que eles sentiram respeito? Quando Uzá tocou na arca do Senhor de maneira irreverente e morreu, será que ele sentiu medo? Ou será que ele sentiu respeito? Não estou falando que essas pessoas que sentiram medo não sentiram respeito, mas o que nós devemos nos lembrar, e eu quero provocar isso em vocês, nós devemos nos lembrar quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus menino. O nosso Deus não é um Deus que está à nossa altura. O nosso Deus está superior a nós. O nosso Deus está nas alturas. Ele é grande e poderoso. Sabe por que nós somos bem-aventurados ao temer a esse Deus, ao ter medo e tremer a esse Deus? Porque se eu tenho medo só de Deus, eu não tenho medo de mais nada. Porque se eu tenho medo desse Deus que é todo poderoso e tudo pode, meus irmãos, a Bíblia diz que se eu temo esse Deus, Ele está ao meu lado.
E se esse Deus Todo-Poderoso está ao meu lado e eu não tenho medo de mais nada, todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque o nosso Deus, o grande valente, o general, está ao meu lado. Não há o que temer. Mas nós não podemos esquecer quem é esse Deus. Nós não podemos esquecer qual é a autoridade desse Deus. Sabe, por vezes nós nos esquecemos disso, até mesmo quando viemos aqui cultuar ao Senhor. Amados irmãos, é com muito pesar que eu digo que por várias vezes irmãos e irmãs vêm até essa casa e não adoram ao nosso Deus. Se achegam até a igreja como pessoas que estão indo a um cinema ou a um teatro. Você aqui está pensando, poxa, está muito calor. Nossa, banca de madeira. Poxa, aqui podia ter isso, né? Podia ter um ar-condicionado? Podia. Mas uma coisa que você precisa entender: o alvo deste lugar, o alvo deste culto não é você, é Deus. Nós estamos todos aqui para cultuar ao nosso Deus, e nós não crescemos nada. Isso é temor a Deus. Os povos antigos não tinham metade do conforto que nós temos hoje, e eles adoravam a Deus também. Em Mateus 10:28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não tenha medo do homem, não tenha medo do seu trabalho, não tenha medo de ficar desempregado, não tenha medo das circunstâncias da vida, não tenha medo daquilo que você acha que é impossível, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus tem poder para colocar um câncer, mas tem poder para livrar você de um câncer. Deus pode te condenar à morte, mas também pode te livrar da morte. Este é o nosso Deus. Tudo aquilo que Ele escreve se torna realidade. O livro de Deus é perfeito. Todas as coisas que Ele escreve é para a nossa vida e para a nossa alma. Como não amar esse Deus? Como não louvar a esse Deus tão grande e tão supremo? Um teólogo chamado William Gurnall diz assim: tememos muito ao homem porque tememos pouco a Deus. Um medo por o outro. Quando o terror do homem te assustar, volte os seus pensamentos para a ira de Deus. Quando você estiver sentindo medo das suas situações da vida, quando você estiver sentindo medo e com medo de vacilar, quando os seus joelhos começarem a bambear, lembre-se da ira do nosso Deus sobre os inimigos. Lembre-se do poder do nosso Criador. E entenda, você é filho dele. Ele é o seu pai, ele é o seu rei. De maneira nenhuma vai deixar você padecer. De maneira nenhuma vai deixar você passar fome, passar necessidade. Devemos confiar única e exclusivamente no nosso Deus. Diferente dos temores terrenos que nos escravizam, o temor do Senhor em Cristo nos liberta do poder do pecado e dos medos infames desse mundo. Em segundo lugar, irmãos, organize sua vida perante o Senhor, aproveitando as bênçãos do Senhor. Organize sua vida perante o Senhor, aproveitando as bênçãos do Senhor. Versículo 2 ao versículo 4 diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Existem 3 esferas da nossa vida, na vida de qualquer homem e qualquer mulher. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus é uma das esferas de nossa vida, é a esfera espiritual. Existe o nosso relacionamento com o próximo, que é o nosso relacionamento no matrimônio, com os nossos amigos, no nosso trabalho e em todos os lugares. E existe o nosso relacionamento com as coisas criadas, que é o nosso relacionamento com bens materiais, com carro, com dinheiro, com comida, com essas coisas. Então nós nos relacionamos com essas coisas. E este salmo aqui está falando sobre essas coisas. E ele começa falando sobre as coisas criadas.
Veja o versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Aqui é interessante demais, porque ele afirma algumas coisas. Primeiro, que aquele que teme ao Senhor vai ser feliz, porque ele vai comer do trabalho de tuas mãos. Mas veja, está falando aqui, vá para sua casa, arrume uma rede bem confortável e passe ali de boa, tranquilo, não precisa trabalhar, que a provisão vai chegar, vai vir via Mercado Livre, vai chegar lá a encomenda na sua casa, de refeição, de tudo que você precisar. É isso que está falando aqui? Não, não é isso. Está falando que do trabalho das tuas mãos, não é o trabalho das mãos do Cirso, não, é o trabalho das suas mãos, você vai comer. Aqui é um incentivo ao trabalho, mas é um trabalho que funciona, porque o seu trabalho em Cristo não é vão. Quando você trabalha em Jesus, não é vão, ele traz frutos. É isso que está falando aqui. Se você tem o Senhor e você trabalha com as suas mãos, você vai ser feliz. É isso que está dizendo. Para falar a verdade, o descanso ele está longe de ser ociosidade. As pessoas às vezes pensam, e eu também por vezes, eu vou sair de férias e eu não vou fazer nada. Quem já passou por esse engano? Eu vou sair de férias, olha, janeiro, não quero ninguém falar meu nome, hein? Vou ir para minha casa, vou lá, vou dormir o dia inteirinho, vou dormir até 3 horas da tarde. Quem conseguiu? Ninguém. E talvez se você ficar deitado e falar, não vou levantar, isso talvez seja mais trabalho do que ficar de pé, porque suas costas começam a doer, você não consegue mais ficar deitado, não dá mais, eu preciso levantar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você levanta e você começa a fazer alguma coisa. Não adianta, a gente sempre arruma algum trabalho, não é verdade? Nas férias, o que a gente quer fazer? Vamos para a praia. Super tranquilo para a praia, né? Nenhum trabalho, né? Ninguém cansa indo para a praia. Vamos para um parque, vamos para tal lugar. Quando termina as férias, você está mais cansado do que começou. Mas você está cansado, feliz, porque você teve descanso, mesmo trabalhando, mesmo fazendo as coisas. É isso que a Bíblia nos diz. Descanso não é não fazer nada. Descanso é ter a sua mente tranquila, sabendo que Deus já fez tudo por você. Olha, a Bíblia, para falar a verdade, é bem contra a ociosidade. Em Provérbios 6, versículos de 6 a 11, ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E continua. No Provérbios capítulo 19, versículo 15, diz, a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. Em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12, diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Em 1 Timóteo 5, 13, diz, além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não deve. Aqui falando sobre as mulheres que não trabalhavam e ficavam ali de casa em casa, contando fofoca. A gente nunca viu nada disso acontecer. Mas veja, é isso que o Salmo está dizendo. Você precisa trabalhar, e trabalhar é maravilhoso, irmãos. Trabalhar com as nossas mãos é algo fantástico. Você conquistar aquilo que você trabalhou. As suas conquistas também dizem muito sobre quem você é. Mas ele continua no versículo 3. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Aqui a videira era uma árvore, e uma das árvores mais importantes de Israel. Aqui ela era muito valiosa e simbolizava também a fertilidade, a alegria e bênção. Está dizendo que a esposa ali no lar, ela dava muitos frutos, daria frutos. A esposa de quem teme ao Senhor. E aqui ressalta mais uma vez a ideia de produtividade. Não é a ideia de uma esposa que fica em casa sem fazer nada, mas é a ideia de uma esposa que dá frutos. Mas ele continua, a oliveira também, dizendo que os filhos serão como oliveira. E a oliveira também era uma árvore muito importante em Israel. A palavra para a oliveira, aqui, ela é significativa, pois naquela cultura ela simbolizava paz, prosperidade e continuidade. Exatamente como os brotos funcionam, eles continuam a brotar, continuam a funcionar. E a mesa aqui na cultura hebraica era algo importante, muito importante, porque era lugar de encontro familiar, era lugar de restauração e comunhão. E para falar a verdade, irmãos, tem coisa melhor do que ter a família toda reunida à mesa?
Tem coisa melhor do que ver os seus filhos, os seus pais, todos ali ao redor da mesa, falando, contando piada, conversando, aquela Coca-Cola gelada. Desculpa, é o calor. Mas, meus irmãos, nós vemos também um terceiro aspecto, que é o aspecto espiritual. No versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Aqui está dizendo, aquele homem que teme ao Senhor vai ser bem sucedido no trabalho, vai ser bem sucedido no seu lar, na sua família, mas ele também vai ser bem sucedido porque ele será abençoado por mim, ele será abençoado por Deus. As bênçãos divinas, meus irmãos, nunca foram em tom de brincadeira ou de suavidade. Ou Deus abençoa ou ele amaldiçoa. Quando abençoa, abençoa para valer. Quando amaldiçoa, amaldiçoa para valer. É assim que funciona na Bíblia. E aqui, quando o homem é abençoado por Deus, é um homem bem-quisto, é um homem bem-aventurado. E aqui o homem, o termo homem aqui, tem o significado de prevalecer, ter força, ser forte, ser poderoso, ser valente, ser grande, talvez como um guerreiro. É um termo, uma palavrinha no hebraico chamado Gaber. E é interessante essa palavra, porque o nome Gabriel vem dessa palavra, que é Gaber e El de Deus. El é Deus, Gaber é homem valente e guerreiro. Portanto, Gabriel é guerreiro de Deus. É um bom nome para filhos, para quem está aí planejando. Ou seja, essas pessoas serão bem-aventuradas. São homens que serão líderes, devem ser líderes espirituais em suas famílias. Eu tenho falado muito sobre isso nos últimos dias. E eu tenho falado muito sobre isso porque eu tenho visto muito pouco exemplo de homens bíblicos, muito pouco exemplo de homens varões, homens que assumem a responsabilidade do lar. Sabe por que, meus irmãos, que as mulheres têm cada vez mais buscado independência? Porque os homens têm deixado de ser homens e cumprir com o seu papel de provedor. Quando provê, quer exigir da mulher que ela seja uma escrava dentro do lar. Quando não prover, quer exigir da mulher que ela trabalhe para que sustente a ele mesmo. Que geração de homens frouxos ou mimados estamos tendo por aqui? A Bíblia nos diz que devemos ser homens de fato, homens com H maiúsculo. Homens de fato são homens espelhados no caráter de Cristo. Não basta falar grosso, não basta aumentar a voz. É claro que a sua voz e a sua força sempre vai ser superior à da sua esposa, mas o homem deve demonstrar caráter para os seus filhos, para que os seus filhos imitem a sua vida. Homens devem demonstrar caráter para as suas esposas, para que as suas esposas sintam-se confiantes de considerá-lo cabeça do seu lar e serem submissas a ele. Irmãos, esse é um aviso muito claro sobre como nós devemos proceder às nossas vidas. Homem precisa ser homem, mas mulher também precisa ser mulher. A feminilidade tem se perdido também. As mulheres têm tentado assumir o papel que é dado ao homem, com a desculpa de direitos iguais e tantas outras coisas. É claro, devem ter seus direitos preservados, e é isso que eu disse sobre o homem. Mas não queira a mulher assumir um papel que não é seu. É pesado demais e não é necessário. Ao assumir um papel que não é seu, você não vai estar assumindo só um papel, você vai estar assumindo dois: o seu papel e o do seu marido. Em Cristo nós temos um verdadeiro exemplo, um perfeito exemplo de obediência, de alguém que trouxe bênção a todas as dimensões da vida, a todos os aspectos do ser humano. Jesus, sendo Filho de Deus, ele assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, ele não vacilou, ele não teve mais medo da morte do que medo do Senhor. Antes de ir para aquela cruz, Cristo teve uma conversa com o seu Pai, e a Bíblia diz que ele suava sangue, tamanho temor que ele estava. Pai, afaste de mim esse cálice, dizendo ele sobre a crucificação.
Pai, afaste de mim esse cálice. E uma terceira vez: Pai, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus tinha plena convicção do seu chamado, tinha plena convicção da sua missão. E você, já acordou para a sua missão? Ou você ainda acha que a vida é um ciclo e você vai continuar patinando? Deus te chamou para algo maior, meu irmão. Deus te chamou para algo maior, minha irmã. Com toda certeza, os planos de Deus são maiores do que você imagina. Mas você precisa largar a mão do volante. Tem uma música tão fantástica, eu não vou me lembrar exatamente da letra, mas em dado momento mostra uma mulher desesperada com a sua vida, e ela não sabia que direção tomar, e ela estava ali no carro olhando, segurando o volante, uma bela curva à frente, e eis a música, tem um refrão dizendo: solte o volante, porque Jesus vai tomar conta do volante, alguma coisa assim. Veja, eu não estou falando para vocês irem para uma curva e soltar o volante do carro, tá? Mas a mensagem sobre isso é: solte o volante da sua vida, solte o controle da sua vida, ele não pertence a você. Enquanto você ficar segurando daqui, você só vai perder as bênçãos que Deus tem para você. Enquanto você tentar segurar daqui, você vai perder o sobrenatural que Deus tem para nós. Terceiro e último lugar, meus irmãos, organize sua vida perante o Senhor. Nós vimos, temendo ao Senhor, aproveitando as bênçãos do Senhor, e em último lugar, desfrutando da paz do Senhor. Versículo 5 diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Aqui desde Sião está falando sobre Jerusalém, que é o lugar do templo, o lugar de adoração e da presença de Deus e do seu povo. As bênçãos que vêm de Deus, que reina sobre Sião. Aqui está dizendo também sobre a prosperidade de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém vai prevalecer. Talvez você tenha acompanhado aquela guerra com Israel e outros países do entorno, Hamas e tantos outros. Veja, o Israel de Cristo somos nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos Israel. A Bíblia trata sempre um remanescente fiel, sempre sobra um, sempre sobra aquele que vai manter o nome de Cristo exaltado. Amados irmãos, nós não precisamos temer, a não ser que o Estevão esteja colocando a mão na tomada, talvez ele temeu um pouco. Nós não precisamos temer nenhum mal, porque Deus nos promete paz sobre Israel. E essa paz aqui que está dizendo é um termo hebraico com o nome de Shalom. Talvez alguns dos irmãos já tenham ouvido falar Shalom. Os judeus, quando eles vão se cumprimentar, eles dizem Shalom, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Shabbat. Eles se cumprimentam dessa forma. E essa palavra Shalom significa paz, mas olha, paz é tão simplória. Eu reuni algumas informações aqui sobre Shalom, só que ainda não chega nem perto do que é Shalom. Porque Shalom é a verdadeira paz, é a paz absoluta que surge e emana do nosso Deus. É a paz em todas as dimensões da vida, é plenitude e integridade, é bem-estar e prosperidade, é reconciliação e restauração. É como se você juntasse todas as coisas maravilhosas que podem acontecer e você deseja Shalom, Shalom. E essa paz está sobre aquele que teme ao Senhor. Sabe por que tem paz? É como se você soubesse que o seu maior rival, vamos colocar entre muitas aspas, alguém que poderia te fazer mal, o único que poderia te fazer mal, o único tão grande e tão supremo que poderia te fazer mal, é o único. Ele está do seu lado, ele é seu aliado. Mais que isso, você é filho dele, ele te adotou. Mais do que isso, você é súdito dele, ele é seu rei. Se você tem ele como rei, por que não ter Shalom? Por que não descansar?
Se você considera Deus como seu rei, você tem Deus como seu rei, como você pode viver uma vida ainda ansioso? O texto que foi lido aqui hoje de manhã, não andeis ansiosos por coisa alguma. Meus irmãos, ele fala muito sobre isso. Aquele que anda ansioso, aquele que anda desesperado, aquele que não tem confiança em Deus, aquele que coloca a sua vontade, os seus temores em coisas banais, é aquela pessoa que ainda não entendeu o tamanho de Deus. O tamanho de Deus é enorme. Eu lembro quando o Sérgio era pequenininho e ele falava: pai, o amor de Deus é como? É grande, filho, é enorme, mas é desse tamanho, maior, filho, desse tamanho, maior, filho, desse tamanho aqui, pai. Só que o braço dele é bem menor que o meu. Desse tamanho aqui, pai. É maior, filho, é muito maior. Porque o amor de Deus excede o conhecimento humano. A grandeza desse Deus não pode ser medida. O nosso Deus não pode ser colocado em laboratório e aberto e examinado. Não dá para ver isso. Não tem como mensurar a grandeza de Deus. Ele é onipotente. Não tem como mensurar aquilo que Deus sabe. Ele é onisciente. Amados irmãos, ao confiarmos nesse Deus, sabemos que estamos colocando as nossas vidas na mão de alguém muito mais competente do que nós mesmos. E sabemos que, por vezes, nós tentamos fazer com a nossa própria força, né? Deu certo para você? Deu certo para você tentar conseguir, tentar lutar com as suas próprias forças? Deu certo? Tem dado certo lutar com as suas próprias forças? Nunca deu certo. Nunca deu certo para ninguém. A paz prometida em Cristo não significa então ausência de problemas, mas significa ter descanso mediante os problemas que você vai enfrentar por aí. Significa que mediante os problemas você fala: tudo bem, olha, esse mês as contas não estão fechando, mas está tudo bem. Eu tenho Deus e as coisas vão acontecer. E Deus vai prover. Eu vou trabalhar com as minhas mãos e Deus vai prover. E creia. Não faça como aqueles que não creem. Creia de fato. Quando você pedir algo para Deus, não peça como alguém que já desistiu. Peça como alguém que crê que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Então peça crendo, peça de verdade. Peça: Deus, por favor, Deus, olhe para mim. E talvez Deus não faça aquilo que você pediu, tá? Mas talvez Deus faça mais do que você pediu. Talvez Deus faça mais do que um dia você pôde sonhar. É verdade que às vezes você está em um estado tão fechado, você está em um estado de depressão tão grande, de tristeza tão grande, que você não consegue enxergar. E você diz para mim: é o fim da estrada e daqui para frente não tem mais nada. E Deus vem e te mostra, e eu já vi essa cena várias e várias vezes, meus irmãos. Se eu pudesse demonstrar para vocês e mostrar para vocês cada exemplo de cada irmão que eu pude acompanhar de perto, que chegou quebrado nessa igreja, que chegou quebrado com seus problemas e que tinha desistido das coisas, e esse irmão teve a sua vida restaurada e Deus mostrou os seus propósitos para ele. Meus irmãos, se você pudesse ver o que Deus pode ter planejado para você, que é melhor do que você imagina, meu irmão, não desista. Continue crendo, continue batalhando, continue lutando. Esse é o nosso Deus. Nós podemos crer, nós podemos adorá-lo. Nós podemos, meus irmãos, crer de todo o nosso coração, pois Ele é Deus, todo soberano. Onde você tem buscado paz? Onde você tem buscado sossego? Em aumento salarial? Em horas perdidas em novelas, em filmes? Em Reels no Instagram? Onde você tem procurado a paz? Procure a paz em Deus, somente em Deus. E o mais Ele fala.